Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 9/3, quarta-feira, mais um dia do mês de março de 2022. Estamos então com as nossas reflexões sobre o tempo da Quaresma e também unindo as nossas meditações com a ajuda do livro Imitação de Cristo. Hoje nós iremos refletir um artigo como o Papa Francisco definiu a Quaresma. Uma viagem de regresso a Deus. Em 2021, no auge da pandemia, Francisco fez uma das suas homilias mais memoráveis. É tempo de encontrar o caminho de volta para casa. O Papa Francisco definiu a Quaresma como uma viagem de regresso a Deus. Durante uma das mais memoráveis homilias de todo o seu pontificado, na manhã de 17 de fevereiro de 2021, em pleno auge da pandemia de Covid-19, ele presidiu a Santa Missa da Quarta-feira de Cinzas, na Basílica de São Pedro, dando início ao tempo litúrgico da Quaresma e sintetizou: a Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva de volta para casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende. E enfatizou: Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar. Mas agora é tempo de regressar a Deus. O Papa exortou os fiéis, portanto, a discernirem para onde está orientado o coração e propôs: tentamos saber para onde me leva o navegador da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, louvado, preferido? Tenho um coração dançarino que dá um passo para a frente e outro para trás, amando ora o Senhor, ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades que o mantém prisioneiro? Quaresma é viagem de regresso a Deus e a seu perdão. Vale a pena recordar o que o Papa acrescentou nessa inspirada homilia de fevereiro de 2021. Um tempo muito duro para a humanidade, golpeada em cheio pela pandemia do coronavírus. A viagem da Quaresma é um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas, como foi difícil deixar o Egito! Ao longo do caminho, nos seus lamentos, sempre se sentiam tentados pelas cebolas, tentados a voltar para trás, presos às memórias do passado, a qualquer ídolo. O mesmo acontece conosco. A viagem de regresso a Deus é dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que nos paralisa. Para caminhar, é preciso desmascararmos estas ilusões. Francisco mencionou a parábola do filho pródigo para reforçar que é tempo de regressar ao Pai. Ele comparou: como aquele filho
também nos esquecemos do ar de casa? Dilapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos. Somos filhos que caem continuamente. Somos como criancinhas que tentam andar, mas se estatelam no chão, precisando sempre ser levantadas pelo papai. É o perdão do Pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus, a confissão, é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Recomenda aos confessores: sejam como o Pai, não como o chicote, mas como o braço. Regressar ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. O Papa também convidou. Precisamos também regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para agradecer a Ele. Somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça nos lembram que somos pó e ao pó voltaremos. Regressar a Deus não depende só das nossas capacidades, emendou Francisco, mas sim da graça de Deus que nós temos de acolher. O início do regresso a Deus é nos reconhecermos necessitados dele, necessitados de misericórdia. O caminho certo é este, o caminho da humildade. A misericórdia nos espera, Francisco concluiu. Quando inclinamos a cabeça para receber as cinzas, quando terminar a quaresma, nos abaixaremos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. E nos tornamos humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemos diante da cruz de Jesus e a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas. Nas suas chagas, reconhecemos o nosso vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. Vemos ali que Deus não aponta o dedo contra nós, mas nos abre os braços. As suas chagas estão abertas para nós. E é por aquelas chagas que fomos curados. Deus nos espera com a sua infinita misericórdia, porque onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E agora nos convida a regressar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados. Muito bem, queridos ouvintes do nosso podcast desta quarta-feira, este lindo artigo com falas do nosso grande pastor, o Papa Francisco, nos ajudando a entender melhor esse tempo da quaresma, colocando assim como uma viagem de regresso a Deus. Nesse tempo da quaresma, estamos nos preparando para mudar o nosso caminho, para preparar o nosso coração, livrando do pecado, nos transformando em pessoas melhores. E bem, ele vem nos lembrando ao longo dessas belas palavras que vocês acabaram de ouvir. Por isso, a quaresma, como assim nos diz o Papa Francisco, é uma viagem de regresso a Deus. Por isso, é tempo de encontrar o nosso caminho de volta para casa, nos colocando em constante oração, conversão. E para nos ajudar, vamos dar continuidade às nossas meditações. Hoje vamos meditar o capítulo 11, da paz e do zelo em aproveitar. Muita paz podíamos gozar se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca as relações exteriores, que raras vezes
e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam no íntimo de seu coração unir-se a Deus e atender livremente a si mesmo. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados com o excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências. Nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltamos a procurar consolações humanas. Se não nos esforçarmos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo, veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça. Aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória. Se fizéssemos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz, para que, livre das paixões, goze paz nossa alma. Se cada ano extirpássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos. Mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores e nossa vida mais pura no princípio da nossa conversão, que depois de muitos anos de profissão. O nosso fervor é aproveitamento, deveriam crescer cada dia. Mas, agora, considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. Se no princípio fizéramos algum esforço, tudo poderia em seguida fazer com facilidade e gosto. Custoso é deixar nossos costumes. Mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas, se não vencemos obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio à tua inclinação e rompe com o mau costume, para que não te metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Ó, se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer daria aos outros se vivesses bem, de certo, cuidaria mais do teu adiantamento espiritual. Muito bem, essa nossa meditação de hoje, nos fazendo lembrar da grande importância do zelo pela paz. Paz conosco, paz interior. Precisamos o tempo todo alcançar essa paz de espírito, pois muitas vezes nos colocamos em situações ocupando-nos de querer saber muito das coisas alheias, de fatos, e acabamos muitas vezes nos envolvendo aonde nem deveríamos entrar. Como estamos presenciando todos os dias ao ligar as nossas TVs, rádios, acessar a internet, a guerra que está acontecendo.
um país contra o outro, causando perturbação, desordem, desunião, desassossego, tanto para um lado quanto para o outro, e pessoas inocentes pagando por essa ganância, por essa guerra desnecessária. E as pessoas desorientadas, pedindo socorro, pedindo ajuda. E nós, aqui, também sofrendo, vendo que nossos irmãos estão passando por esse momento tão delicado e tão complicado. É onde nos colocamos em orações, pedindo pela paz. Por isso nós devemos também cuidar da nossa paz, do nosso espírito, como bem nos diz aqui no finalzinho dessa meditação, cuidar do nosso adiantamento espiritual. Porque às vezes nos preocupamos com coisas tão sem importância e queremos tanto tirar a paz um do outro com as nossas intrigas, com a nossa falta de conhecimento, com a nossa ignorância. E aí, o nosso espírito fica sem forças. Devemos ser como soldados que se mantêm sempre em prontidão. Mas para isso, precisamos nos tornar valentes e fortes o suficiente para combater essas inquietações, principalmente agora no tempo da Quaresma, onde somos tentados ainda mais. Assim como ouvimos no Evangelho, quando Jesus é tentado no deserto, mas ele resiste com muita oração. E é assim que nós devemos fazer. Resistir às tentações. Muito é nos oferecido. O tentador o tempo inteiro está aí, no nosso ouvido, nos provocando, nos instigando a fazer algo de ruim. Mas eu preciso ser forte o suficiente para não cair nesta tentação. E não caindo em tentação, eu não sou e não cometo um pecado. A partir do momento que eu sou tentado e digo não, eu estou me livrando daquele pecado. Mas se eu caio nesta tentação, eu entro em pecado. Por isso, nós devemos vigiar muito, orar, principalmente agora. Fazer as meditações, participar dos retiros. Tudo isso é importante para fortificar o nosso espírito. Por isso, resista às tentações e você não irá cair no pecado. Tá bom? Essa é a nossa meditação de hoje. Que você possa ter uma quaresma abençoada, fortificada pela oração, pela palavra de Deus. E que você possa levar isso adiante também para a sua família, todos aqueles que estão ao seu redor. Evangelizar é preciso. Deus abençoe sua quarta-feira, abençoe sua vida, a vida de sua família. E não se esqueça de deixar sempre a sua curtida, o seu comentário, compartilhando também o nosso podcast com mais pessoas. Isso vai nos ajudar ainda mais na nossa trajetória, no nosso caminho de evangelização. Aguardo você na sexta-feira para mais um dos nossos podcasts, ajudando aí no nosso caminho espiritual. Deus abençoe a todos, saúde e paz e até o próximo encontro.